Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21. Amém? Vou repetir. A palavra do Senhor dessa noite está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20 a 21. Amém? Vamos ler. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Esse texto, eu sei que é um texto muito conhecido de cada um de nós. Eu sei que o Senhor já falou através de diversas mensagens, através desse texto lindo, da palavra de Deus, que é linda e que se renova a cada manhã. E ontem, domingo, quando eu estava ouvindo a mensagem, né, que o pastor Carlinhos estava ministrando para a igreja, eu não me lembro direito em que pedaço, mas veio logo no meu pensamento, assim, pregar sobre Jó. Eu acho que foi no momento que o pastor estava orando pelos pedidos, né? Orando pela cura. E eu acho que foi nesse momento que o Senhor falou ao meu coração: prega sobre o meu servo Jó. E aí, meus amados, eu fiquei com isso na minha mente e eu sempre quando eu sinto que é de Deus, eu, para a glória dele, eu não titubeio. Eu abro a palavra e se o Senhor toca no meu coração e diz é essa palavra, porque aí eu tenho certeza que é Deus falando, porque de mim mesma, amados, eu não tenho nada para oferecer. Mas eu sei que Deus quer falar com a sua igreja, Deus quer falar com o seu povo, Deus quer falar com irmãos e irmãs que estão sofrendo, seja sofrendo com enfermidade, seja sofrendo com perdas, seja sofrendo com dificuldades financeiras. Qual é o sofrimento, eu não sei, mas eu sei que o Senhor quer falar com cada um de nós. Indiferente de que circunstância você esteja vivendo, meu irmão, Deus quer falar com você. Ele quer que você saiba e lembre do exemplo do servo dele, Jó. Então vamos lembrar juntos desse texto e eu quero também dar um exemplo da minha vida pessoal, mais especificamente da minha família, da minha mãe. E às vezes quando a gente está sofrendo ou passando por determinada dificuldade, a gente parece que ela nunca vai acabar. E eu fico imaginando o quanto Jó sofreu e quanto talvez aquele torrencial de acontecimentos ruins tivessem na cabeça dele, tudo de uma vez, né? Talvez tenha passado isso pela cabeça dele. De uma vez só, uma atrás da outra, uma calamidade atrás da outra. E como deveria estar a cabeça de Jó naquele momento. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura. A gente vai ler alguns versículos para a gente lembrar juntos da história de Jó, que eu sei que você conhece, mas que Deus quer que a gente medite junto nessa palavra, tá bom?
Então vamos começar lembrando um pouco do que acontecia com Jó, de como Deus via Jó. E o porquê de Jó ter incomodado Satanás a ponto de ele querer tocar nas coisas de Jó e também querer tocar, né, na vida de Jó. E, amados, então eu gostaria que você lesse comigo Jó capítulo 1 e começássemos do versículo 1, tá? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro. Eu gostaria que você lembrasse disso, homem íntegro. Integridade, íntegro. Um homem que tinha um comportamento impecável e reto. Temente a Deus, ele temia a Deus. Não era de falar, ele temia a Deus. E que se desviava do mal. Então isso quer dizer, ele estava rodeado pelo mal, mas ele se desviava do mal. Isso quer dizer que, lembrando da pregação da palavra da semana passada, tem tentações, ele devia ter tentações, sim. Ele tinha posses, ele era um homem rico, ele tinha filhos, filhas, esposa, e ele era um homem. Então ele sofria de todas as tentações que nós sofremos. Mas se diz aqui que ele se desviava do mal, ele se desviava dessas coisas que não agradavam a Deus. Então você se lembre disso. E se imagine aí um pouquinho no lugar de Jó. Você e eu, que tentamos ter uma vida correta diante de Deus, irrepreensível diante de Deus, e se desviando do mal, quer dizer, tentando fazer tudo certo para agradar a Deus. Quantos de nós não passamos por isso? Quantos de nós, às vezes, não está com a vida toda certinha diante de Deus? Contudo, não fazendo nada de mal. Mas às vezes acontecem coisas difíceis nas nossas vidas que às vezes a gente não entende, não tem explicação humana para dizer o porquê um homem reto, porquê uma mulher reta, porquê um homem de bem, um homem que temia a Deus, porquê uma mulher que teme a Deus, porque uma pessoa que se desvia do mal, se desvia das tentações e passa por provações. Nós vamos saber os paraquês, né, aqui nesse texto e lembrar. Então ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Então era um homem de posse, era um homem rico, como nós sabíamos. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. Era um homem que podia ser convencido, arrogante, orgulhoso. E Deus não fala que ele era nada disso. Muito pelo contrário. De maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. O Oriente, a gente sabe, o Oriente hoje, né? A gente sabe que é muito próspero, né, de dinheiro. Então, você imagina como esse homem era próspero. Mas foi isso que chamou a atenção de Deus? Hoje eu ouvi uma pregação na hora do almoço falando sobre Jó. Foi isso que chamou a atenção de Deus? Foi o quanto ele tinha? Quantas filhas ele tinha? Quais os bens que ele possuía, as festas que ele dava, como nós vamos ver aqui, ou que os filhos davam, os bens, o dinheiro, a prosperidade, foi isso que chamou a atenção? Não, não era o que tinha Jó, mas era o que era Jó, como ele era, qual o seu comportamento, sendo rico ou sendo pobre, qual é o seu comportamento? Qual é o meu comportamento? É isso que interessa a Deus, não o que eu tenho, não o que eu possuo ou não o que eu deixo de possuir, mas o que eu tenho, ou o que as minhas mãos têm de caráter diante de Deus. Isso sim importa para Deus. E o versículo 4 diz: seus filhos iam a casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, quer dizer, eles faziam banquetes
tão prósperos, que demoravam dias. Então imagina, tinha muito dinheiro. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Ele tinha todo o dinheiro, toda a riqueza. E tem gente que se perde por tão pouco, né? E ele lembrava de santificar os filhos. Amém? Levantava-se de madrugada. Ele levantava de madrugada. Então quer dizer que ele devia conversar com Deus de madrugada. E orava e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Se eram muitos filhos, como nós vimos aqui, ele oferecia sacrifício, um por um, segundo o número de todos, pois dizia, talvez tenham pecado. O temor dele era tanto diante de Deus que não só bastava ele se santificar, ele oferecer sacrifício por ele, mas ele oferecia sacrifício e santificava os filhos, porque imagina, em meio aqueles banquetes numerosos e de dias, talvez eles se corrompessem ou pecassem, e Jó já oferecia, os santificava e oferecia holocaustos. O tamanho do temor de Deus, do tamanho do temor de Jó para com Deus. Talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Não era uma vez ou outra. Continuamente ele fazia. E o temor era tanto que ele ainda tinha temor pelos filhos. Amém, meu irmão? Se coloca de novo. Para pensar. Se você fazendo tudo isso, se você fizesse tudo isso para com Deus, tudo isso, não é orar de vez em quando de madrugada, ele fazia isso continuamente, santificava os filhos continuamente, oferecia holocaustos a Deus continuamente, temia a Deus continuamente, indiferente do que ele tinha, indiferente do que ele possuía. E às vezes, quando a pessoa tem muito, é muito mais fácil de pecar. Às vezes é muito mais fácil de se desviar do que às vezes quando a pessoa está passando por momentos difíceis, porque nos momentos bons, às vezes a pessoa fala, não preciso de Deus, tenho todo o dinheiro, tenho festa, tenho banquete, tenho um monte de criados, eu tenho um monte de bens, para que eu quero Deus? Tem muita gente que, infelizmente, muita gente rica, muita gente de posse que pensa assim. Basta ter um imóvel na praia, eu ir para a igreja, para quê? Porque eu não tenho tempo. Eu tenho que cuidar dos meus dons, dos meus bens, das minhas propriedades, eu servir a Deus, mas não é isso que a gente vê aqui. A gente vê que ele acordava de madrugada, ele conversava com Deus, ele sacrificava pelos filhos, ele santificava os filhos. Muito bem, amados. Mas o que chamou a atenção, e o que chamava a atenção tanto de Deus, e chamou a atenção também de Satanás, foi a fidelidade de Jó para com Deus. E aí, vamos ver no versículo 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra, semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então Deus não falou, olha, ele tem um monte de bem. Jó, olha, ele é muito próspero, ele é muito rico, e foi tudo eu que dei. Não, não foi disso que Deus falou e deu o exemplo de Jó. Disse, ele é um homem íntegro, reto, temente a mim, temente a Deus, e se desvia do mal.
E aí, Satanás fala. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Quer dizer, você não favorece a ele? É por isso que ele te serve. É porque você dá muitos bens para eles. É porque você concede filhos, filhas, prosperidade, tudo de maravilhoso. Vamos continuar. A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Meu amado, para pensar. Você, eu, pessoas se esforçando, tentando ser íntegros. Eu falo tentando porque seria muita arrogância da minha parte ou da sua parte já se considerar. Aqui Deus é que considerou Jó. Então, a gente se esforçando para ser íntegro, se esforçando para ser reto, se esforçando para se desviar do mal, tentando fazer tudo, obedecer a Deus, fazer tudo, servir a Deus, e de repente vem uma calamidade, uma enfermidade, um problema, às vezes 2, talvez 3 no máximo. E quantos de nós já reclama da vida? Quantos de nós já não questionamos por que comigo? Por que só comigo? Jó teve essa postura. Vamos ver. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aí, meu amado, para a gente ser bem rápidos aqui, a gente sabe que sucedeu no versículo 13 fala: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam o vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse-lhe: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os salbeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só escapei para provar-te a nova. E depois veio mais uma calamidade, e depois matou os animais, depois ele teve a morte dos filhos, e sequela atrás de sequela. Ele foi perdendo absolutamente tudo. Tudo. Talvez dinheiro para você não seja importante. E glória a Deus por isso. A gente tem que sobreviver, mas isso não é onde está o nosso coração. Talvez para você perder isso não fosse tão ruim assim. Mas e perder filhos? E perder filhas? E perder servos, pessoas que ele considerava, que ele amava, e ele foi perdendo. Não foi uma pessoa, não foi 2 pessoas, foram várias pessoas. E aí, no versículo 20, que foi o que a gente leu no começo, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, está no versículo 20, e lançou-se em terra e adorou. Ele adorou, mesmo em meio à dificuldade, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o 22 diz: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meu irmão e minha irmã, quantos de nós às vezes não murmuramos ou não reclamamos por muito menos? Muito menos.
E o que eu acho mais lindo que, como eu falei para vocês, eu ouvindo uma pregação abençoada sobre Jó na minha hora do almoço, que me tocou muito o coração, ele não disse que foi Satanás, que olha, foi o inimigo, que isso aqui é coisa do inimigo, que me roubou tudo, me tirou e não sei o quê. Não. Ele nem dava espaço para o inimigo, nem dava poder para o inimigo. Ele não dava nenhum espaço para Satanás, nem porque ele sabia da inferioridade de Satanás, porque ele sabia que se o meu Deus me deu, só o meu Deus pode tirar. Isto é, ele sabia que Satanás não poderia fazer nada com relação à vida dele se não tivesse a permissão de Deus. Então foi Deus que deu e Deus que permitiu que fosse retirado. Então ele só dá glória até na dificuldade para Deus. Amém? Então, eu não sei que dificuldade que você está passando, eu sei das minhas. Eu não sei o que irmão X ou irmão Y está passando. Eu sei que é difícil, eu sei que é duro, mas o que o Senhor quer que a gente lembre é da mesma postura que Jó teve, que até pro mal, ele não falou, é Satanás, porque senão dá um poder exacerbado para Satanás. Não, Satanás não tem poder nenhum sobre as nossas vidas, a não ser que Deus permita, por um propósito maior. Amém? E continuamos aqui, e eu gostaria, todos sabem, conhecem que Jó teve muito sofrimento. Satanás falou, e inclusive no capítulo 2, que eu gostaria de ler com os irmãos, Satanás fala, não obstante a tudo, fala, não, peraí, você tirou as coisas dele, mas ele continua saudável. E então, por isso que ele continua temente a ti. Então, eu quero mais. Vamos ver lá. Capítulo 2, versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E meu amado, a gente sabe como Jó ficou. Eu só queria voltar e ler esse pedaço aqui. Então saiu, versículo 7, capítulo 2 de Jó, versículo 7. Então saiu Satanás à presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Não foi um tumor maligno, foram vários tumores malignos. Não foi em um órgão, foram em vários órgãos, da planta do pé até o topo da cabeça. Não é uma enfermidade, foram várias enfermidades. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Ainda é íntegro? Ainda é fiel a Deus? Não está aqui escrito, mas é o que nós subentendemos. Mas ela falou, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A mulher dele foi usada para fazer com que ele amaldiçoasse, ou falar, ou lembrar a ele para amaldiçoar a Deus e morresse. Ele fez isso? Não. Sofreu. Sofreu muito. A gente vê nos outros capítulos. Afrontas da mulher, afrontas dos amigos. E meu irmão, diante de tudo isso, ele continuou fiel a Deus. E meu amado,
Nós sabemos, eu gostaria de ler aqui o Jó, capítulo 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, os mesmos amigos que o afrontaram, mas ele orou pelos amigos. E eu quero te dizer, você que está orando por alguém, pedindo a cura, pedindo a libertação, pedindo a salvação, Deus vai te recompensar. Creia nisso. Não faça pela recompensa, mas Deus é um bom pagador, é o melhor pagador. Faça isso, sirva a Deus, sirva a Deus, sirva a Deus em oração, sirva a Deus com os dons que Ele te deu, Ele vai te honrar. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Ele foi honrado. Ele foi honrado. Talvez aquelas mesmas pessoas tivessem, quando viram ele naquele estado, talvez fossem aqueles até que talvez questionasse o Deus dele, ou o que o seu Deus está fazendo, porque de vez em quando, quando a gente está na prova, muitos passam pela gente, só que Deus depois faz com que esses mesmos nos honrem. O 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Geminá, o da outra Quesia e o da terceira Querem-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. E por quê? Porque ele mesmo na adversidade, ele continuou fiel a Deus. E Deus o honrou. E ainda mesmo na dificuldade, ele orou por quem precisava, orou pelos seus amigos. Amado, é assim que Deus faz. Ele pode permitir a provação na sua vida, mas Ele quer ver a sua postura, Ele quer ver o seu posicionamento, Ele quer ver a sua fé em meio às dificuldades. E depois, amado, sabe por que Ele quer ver? Porque Ele é um Deus que quer te provocar até o último para ver o teu mal? Não. É porque Ele quer ver a tua postura de fé, a tua postura de perseverança para te honrar, para te dar o dobro daquilo que você tinha antes da luta. Seja um crescimento espiritual, seja a salvação da tua família, seja bens, prosperidade, porque Deus, a Ele pertence tudo, mas Ele quer ver a fidelidade do seu coração e do meu coração. Meu amado, que Deus possa falar no teu coração. Continue sendo íntegro, continue sendo fiel a Deus, continue se desviando do mal, persevere na luta e Deus te honrará. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, muito obrigada, Senhor, por o Senhor ter me dado, Senhor, a lembrança desta palavra,
Muito obrigada pelo que o Senhor falou com os teus filhos, falou com a tua igreja, porque eu sei que o Senhor falou comigo, eu sei que o Senhor falou com cada um dos meus irmãos, Senhor. Se de mim, Senhor, faltou, Senhor, talvez conhecimento humano, ou, Senhor, ou palavras, Senhor, por causa da minha pequenez, mas, Senhor, que o teu Espírito Santo, leve paz, leve refrigério, leve, Senhor, consolo, leve, Senhor, o dom da fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e da palavra de Deus, Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos, Senhor, cura, liberta os que precisam de cura, de libertação, Senhor, de salvação dos familiares. Pai, faz o teu milagre, faz a tua obra, Pai. Eu não sei pelo que o meu irmão está passando, eu não sei pelo que a minha irmã está passando, Senhor, mas dá a fortaleza através do teu Espírito Santo, Senhor, o dom da fé para que eles perseverem, Pai. Senhor, no nome de Jesus, eu peço, Senhor, e acredito, Senhor, e creio no teu poder, na cura completa do pastor Nilson, o teu milagre, Senhor, que ele acorde, que ele desperte, Senhor, totalmente curado, totalmente são, Senhor, no nome de Jesus, faz cair por terra todo espírito de enfermidade, Senhor, no nome de Jesus, e que haja cura, Senhor, salvação, libertação, Senhor, e fortalece a família, Pai, no nome de Jesus, e fortalece as famílias que estão passando por alguma dificuldade, alguma provação, e que em breve, muito em breve, o Senhor dê a vitória, em nome de Jesus, amém e amém. Paz seja com todos, amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe, beijo no coração.